Boa noite. Vou contar uma coisa para vocês. Eu quase não chego. Furou o pneu do meu carro saindo de casa. Eu já estava atrasado. Mas como nada acontece por acaso, né? É um prazer ver essa casa novamente, tá? Eu sempre me emociono com as orações da Denise. Ela faz isso comigo. Não sei se acontece com vocês, mas para mim elas são lindas. Se eu chegasse aqui hoje e falasse para vocês: olha, hoje eu tive um dia maravilhoso. Hoje eu tenho um monte de gente. Nossa, eu fui tão benevolente hoje, fui caridoso, fui bondoso. Eu tive N oportunidades, de verdade, Deus dá sempre oportunidade para a gente todos os dias, de ajudar todo mundo que se apareceu na minha vida. Mas como eu sou uma pessoa muito humilde, eu não vou contar isso para ninguém. Mas eu contei. Eu estou agindo com humildade ou com orgulho? Orgulho. O que eu fiz? Eu tive oportunidades na minha vida hoje de ajudar as pessoas, e a primeira oportunidade que eu tenho, eu estou contando para vocês. Será que eu ajudei as pessoas? Eu estou dando só um exemplo, hein, pessoal? Por favor, hein? Não estou com essa bola toda, não. Será que eu estou ajudando as pessoas sem interesse? Ou eu estou querendo que as pessoas cheguem para mim e falem: olha como ele é bom? Além de palestrante, ele é uma boa pessoa. Se é que palestrante é alguma coisa. O que eu estou agindo? Com orgulho. Tema de hoje: que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. Até eu fiquei perguntando por que não é o contrário, né? É porque a maior parte da população é destra, e normalmente trabalha com a mão direita. Palavras de Jesus, que hoje nós vamos tentar explicar um pouquinho para vocês, de que a gente tem o privilégio de estar aqui hoje. Todos nós aqui já temos consciência o que pelo menos nós deveríamos fazer para o bem do próximo. E aquela história que eu dei para vocês no início é verdadeira. Diariamente nos são dadas diversas oportunidades para a gente tentar ajudar as pessoas. Tentar, nem sempre a gente ajuda. Na medida que a gente vai adquirindo conhecimento, vai levando nossos valores morais, vocês podem ter certeza que o trabalho vem para quem quer. Então, o que Jesus quer nos colocar hoje? Todas as vezes que nós fizermos alguma coisa de bem para os outros, que seja regada de caridade. O que é caridade? É o verdadeiro amor em ação. Qual é o verdadeiro amor? É o amor ágape. É aquele amor que não espera recompensa, nem sequer um obrigado. E aí nós vamos procurar dentro de nós: será que a gente faz isso? Será que quando nós fazemos algum bem para alguém, a gente não espera pelo menos um muito obrigado? Ou aquele Deus lhe pague? E ainda a gente com muita humildade diz assim: não precisa disso não. Sabe por quê? Porque eu já estou numa dívida danada com Deus. Se você falar isso, aumenta meu débito. Como é difícil fazer coisas com a mão direita que a esquerda não veja. É da nossa natureza ainda? É da nossa natureza. Ainda nós somos falhos. Ainda a gente é muito carente. Ainda a gente tem necessidade de autovalorização. Muitos de nós, eu vou falar nós palestrantes, e eu não vou dizer para vocês que sou imune disso não, seria mentiroso da minha parte. Quando a gente começa a fazer uma palestra, principalmente no início, né? A gente fica esperando sentado ali que alguém venha cumprimentar a gente. Olha, a palestra foi maravilhosa, viu? Eu sou só um instrumento de Deus. Estou à disposição de Deus. Mas no fundo, meu orgulho fala assim: que bom, olha, eu sou bom mesmo. Vocês pensam que palestrantes não acontece isso? Acontece, ó, muito. Por quê? Porque nós somos, por incrível que possa parecer, nós também somos seres humanos iguais a vocês. Também temos nossas falhas, nossas deficiências. Só que nós somos espelho. Ou seja, aquilo que a gente fala aqui, nós temos que tentar pelo menos viver. Eu posso fazer uma situação, tentar ajudar alguém, não falar nada para ninguém, mas Deus no íntimo sabe as minhas intenções. Eu posso me enganar, enganar o próximo, mas não me engana Deus.
desse capítulo, a gente tem uma parte que fala sobre o óculo da viúva. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. É aquela história que Jesus está numa sinagoga com seus apóstolos, e aí ele começa a observar os fariseus. Quem que eram os fariseus naquela época? Os fariseus naquela época era aquele povo mais dissimulado, hipócrita, mentiroso. É aquele povo que vivia de aparências exteriores. Então eles estavam lá na sua casa, quando iam para o sinédrio, ou quando iam para os lugares de oração, eles punham a melhor roupa. Assim, a gente fala que é aquela roupa de gala, né? E aí quando eles iam dar alguma moedinha lá na frente de todo mundo, eles pegavam, quando eles iam dar o dinheiro, eles usavam sempre moedinha. Por quê? Porque eles pegavam a moedinha lá de cima e jogavam e caía num negócio de metal. O que acontece quando cai uma moeda do alto num negócio de metal? Ressonância, barulho. Então quanto mais eles davam de moedinha, eles pensavam assim, ó, como eu sou bom. E as pessoas pensavam assim, ó, como ele é benevolente, como ele é caridoso, olha quantas moedas ele está dando. Eles faziam isso. Aí Jesus um dia está nesse templo, ele vê uma senhora simples. Ela vai lá, vai contar o dinheirinho que ela tem no bolso. E ela coloca 2 moedinhas. Uma moedinha, não importa. Ela coloca ali para ninguém perceber. Mas como Jesus não perdia nada, ele estava sempre observando tudo, ele chama os seus discípulos e fala, você viu o que aconteceu agora? Aquela viúva deu muito mais do que todos os fariseus. Os discípulos ficam sem entender nada, né? Porque acontecia muito isso com os discípulos. Jesus falava alguma coisa, e eles falavam, o que será que o mestre está falando? E normalmente Jesus tinha que dar explicação para eles, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Aí Jesus falou, ela deu tudo o que ela tinha. Os fariseus estão dando o que sobra. E ela deu humildade. Apesar de ser o maior valor que ela tinha, ela não queria que ninguém visse isso. E aí Jesus vai dizer que aos olhos de Deus, ela foi elevada. Agora, vamos nos colocar dentro do tempo atual, fazendo uma referência aqui do lado. Eu estou na rua, alguém vem e pede uma ajuda. Aquelas ajudas de farol, essas coisas todas. Eu tenho 3 alternativas, né? Ou eu não dou a moeda, eu não dou ajuda. Eu dou a moeda, falo, Deus lhe pague, e com um profundo desejo, de honesto desejo, eu desejo realmente que aquela pessoa vá embora, que ela se encontre, que ela encontre o espaço dela, que ela vai buscar um trabalho, que ela tenha dinheiro às vezes para comer o básico dela. Ou eu dou aquela moeda sem olhar para os olhos dela, né? Eu falei, coitado, ele está querendo dinheiro, deve estar passando muitas dificuldades, mas ele merece ser merecedor disso, porque o Espírito tem isso, né? Quando as pessoas estão ruins, falam, não, ele está passando por isso porque ele é merecedor. Qual o comportamento que normalmente a gente tem? Qual o comportamento? Então o tema de hoje nos reflete primeiramente a caridade pura. Ou seja, nós podemos e devemos ajudar as pessoas, mas com as melhores das intenções. Quem que precisa de ajuda do outro? Todos nós precisamos de ajuda de todo mundo. Não há uma pessoa aqui dentro que possa dizer que não precisa de qualquer tipo de ajuda. Material, espiritual, sentimental. Todos nós somos carentes. Isso faz parte da nossa natureza ainda. Isso faz parte do nosso estágio. Acontece uma catástrofe, um tsunami da vida, uma situação drástica na Ásia, no Brasil, né? O povo aí em Minas, que morreram tantas pessoas, aí todo mundo se cotiza, né? Todo mundo se sensibiliza, fala assim, nossa, nós precisamos ajudar, nós vamos ter que fazer campanha, vamos dar alimento, roupa, vou dar um dinheiro para comprar um remédio. Aí se reúne, faz aqueles grupos, e eu não estou criticando esses grupos, tá certo? Eu acho que é fantástico, tem que ajudar mesmo. Aí todo mundo se mobiliza, aí aparece na televisão, o cara chegando cheio de carro, o carro cheio de coisas para dar. Eles podem ter as melhores intenções, não estou discutindo isso. Aí aquele mesmo cidadão, que
que às vezes lotou o carro pedindo coisas para ajudar uma pessoa lá em Minas. Dentro de casa tem uma pessoa passando necessidade. Às vezes um parente. Às vezes um amigo. Às vezes um vizinho que está desempregado. Alguém da nossa comunidade. Alguém que está precisando de apoio. Às vezes é uma pessoa doente que está precisando simplesmente de uma ajuda. Porque quando a gente fala em caridade, a gente não está falando só da caridade material. Se a caridade material fosse a única que existisse, se você pegasse os países mais desenvolvidos do nosso planeta, Dinamarca, Suécia, Suíça, então não teria caridade lá, porque ninguém precisa de dinheiro. A pessoa nasce, sabe que com 17, 18 anos vai ter um carro importado, uma lancha, uma casa boa, um emprego maravilhoso, que o Estado propicia isso. Então não existiria caridade lá? Existiria. E existe. Então a nossa caridade, a nossa maneira de ajudar as pessoas não é necessariamente só material. Ah, você fala, mas é ruim ajudar materialmente? Não, lógico que não. Tudo que tiver ao nosso alcance a gente tem que dar. O Chico falava que ele sempre andava com uma moedinha. Hoje a gente chama de moedinha do farol, né? Por quê? Qualquer pessoa que passasse ao lado dele e precisasse de alguma coisa, pelo menos uma moedinha ele tinha para dar. E todos nós sabemos que Chico não era rico. Era rico sim, rico de espiritualidade, rico moralmente, rico de humildade, mas financeiramente o Chico não era rico. E ele se preocupava em ajudar as pessoas de todas as formas. Uma vez, conta-se a história, que Chico estava indo trabalhar, ele trabalhava em emprego público, e ele já estava atrasado, aí ele veio, estava por pegar o ônibus, passava o ônibus naquela região dele, e aí ele percebe que tem um menino do outro lado da rua, que fala assim para ele, Chico, Chico, começa a chamar o Chico. E o Chico fica numa dúvida, porque de um lado tem um ônibus vindo, se ele não vai aquele ônibus, ele ia chegar atrasado, e do outro lado tinha um menino chamando por ele. Aí o que o Chico faz? Deixa o ônibus ir, e atravessa a rua. O que foi, menino? Chico, eu queria dar um abraço em você. Me dá um abraço, Chico. Chico foi lá e deu um abraço. Aí ele diz que ele não se incomodou de chegar atrasado e que ele se sentiu fortalecido o dia inteiro com aquele abraço daquele menino. Ele chegou à conclusão que quem precisava do abraço não era o menino, era o Chico que precisava do abraço. Quantas pessoas que estão ao nosso lado são carentes? Precisa de um sorriso, de um bom dia, que legal que eu vi você, é um prazer estar ao seu lado. Quantas pessoas? Eu moro num bairro aqui que tem muito idoso. E normalmente eles ficam na calçada, ali conversando e tal. Se você passar e olhar, se falar bom dia, como vai você? Para eles é uma alegria imensa, porque alguém se preocupou com eles. Alguém quis falar com eles. Quantos de nós temos pessoas próximas da gente carente, necessitadas? Quantas oportunidades no dia a dia nós temos para fazer alguma coisa de produtivo, de moralmente honesto? E quantos de nós, quando fazemos isso, deixamos escapar e alguém fica sabendo o que a gente fez? Ó, eu vou contar só para o meu amigo, porque ele é de confiança. Eu sei que ele não vai espalhar para ninguém, mas eu espalhei para ele. Se eu quisesse realmente ajudar sem interesse, eu não tinha contado nem para ele. Aí vocês querem perceber quando a gente descobre se a gente está fazendo a coisa por interesse nosso ou não? Quando a gente ajuda alguém e essa pessoa não fala nem obrigado. Aí a gente fala ingrato. Eu ajudei tanto esse cidadão e nem obrigado ele me falou. Eu não queria o obrigado dele. Pô, mas é uma questão de consideração, vocês têm que entender, eu estou tentando ajudar, estou tentando fazer o melhor, é uma questão de consideração. Só se nós pensa assim. No Evangelho de hoje conta a história que quando nós convidarmos as pessoas para a festa, que nós não deveríamos convidar nossos amigos. Convidar os pobres, os mendigos, os expropriados. Porque quando eles fizerem, por exemplo, aniversário, eles não vão dar festa, porque eles têm dinheiro. Aí eles não vão nos convidar.
Ah, mas isso não dá para fazer. Você faz? Não, eu não faço. Mas quando a gente convida, e é esse o recado que Jesus quer nos dar nesse momento, nessa parte do texto, quando a gente convida, e amanhã ele fizer uma festa e ele não nos convidar, nós não temos o direito de ficar chateados. Porque senão toda aquela boa ação aparentemente que nós fizemos do convite inicial se perde. Por quê? Porque eu estava esperando o troco, a devolutiva. Olha, você é muito importante para mim, não é? Então eu estou te convidando, mas não quero nada de você. Aí ele faz a festa, a gente não é convidado e a gente fica chateado. Já aconteceu isso com vocês? Comigo acontece sempre. Eu falei para vocês, eu sou palestrante, sou ser humano também, tenho meus erros, né? A gente estava conversando com meu filho e falei assim, você está cheio? Estou cheio de vaidade, de orgulho, de inveja, de ressentimento, mas eu estou trabalhando para tirar essas tranqueiras dentro de mim. Nós temos, na nossa cidade, muitas instituições filantrópicas que vivem à custa de realmente doações sinceras. E outro dia eu estava visitando uma delas, que é uma instituição grande. Eu falei, vocês têm problema de recurso? Ele falou, nós temos sim. Temos algumas dificuldades de recurso, a gente faz festas, faz bingos, faz noite de pizza, faz tudo que puder para a gente arrecadar dinheiro. A gente tem algumas empresas que ajudam e tal. Mas você sabe qual que é o nosso maior falta aqui dentro? As pessoas virem aqui conversar com a gente. Muitos vêm aqui e deixam um carro cheio de comida. Vai embora e nem diz, como é que vocês estão? Posso fazer alguma coisa com vocês? Eles acham que a gente tem, que nós temos um bicho dentro da gente que vai sair de dentro de nós e vai devorar eles. Porque eles têm um medo danado, como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Então eu dou dinheiro. É mais fácil dar dinheiro. Madre Teresa de Calcutá, eu já contei isso aqui. Quando ela descobriu o caminho dela, que ela queria viver com os pobres e os doentes, ela abandonou tudo e foi. E ela dizia uma coisa interessante, é fácil você dar o dinheiro para quem necessita, o duro é você morar com ele. E ela deu exemplo disso. E uma das frases que eu acho mais célebres dela, ela diz o seguinte: por $1 milhão, você não daria um banho num leproso, mas por amor você faria de graça. E essa moeda que nós temos que ter, a moeda do amor. Então nós estamos tendo na nossa vida dezenas de oportunidades para a gente exercitar esse amor. A gente largar das nossas mesmices, dos nossos medos. Porque quando a gente ama verdadeiramente, nós estamos próximos de Deus. Outro dia eu fui fazer uma palestra sobre o Dia das Mães, né? Coisa recente. Eu estava lendo um texto que dizia assim: as mães têm o privilégio de, quando amam verdadeiramente seus filhos, estarem mais próximos de Deus do que qualquer outro. Por quê? Porque o amor da mãe é desinteressado. A mãe pode chegar do trabalho cansada, me perdoe os homens se eu vou falar um pouco de mulher, tá? Mas ela pode chegar em casa cansada, trabalhou o dia inteiro, vai fazer a janta, vai lavar, cuidar de uma roupa. Ela vai, cuida dos filhos, quando chegar 11h30, meia-noite, o filho: mãe, eu estou com dor na garganta. Ou ela leva no médico, ela passa, se necessário, a noite inteira ao lado dele acordado. E no dia seguinte, por mais que fisicamente ela esteja cansada, ela se sente renovada, porque ela se alimentou do amor verdadeiro. Dá para perceber isso? O amor verdadeiro renova. O amor verdadeiro frutifica internamente dentro de nós, criando em nós uma fortaleza que ninguém derruba. Nós estabelecemos uma ligação com Deus Todo-Poderoso, esse Deus de amor que nós temos, e através dessa ligação nós somos fortes. Você já ouviu uma frase que diz assim: não diga a Deus que você tem um problema, diga o seu problema a quem é seu Deus. Porque nós, ligados a Deus, somos invencíveis. Somos invencíveis. Então, hoje que eu venho falar sobre esse texto, eu reforço o que a gente estava dizendo sobre a necessidade
Caridade. 1 Coríntios 13 fala sobre a verdadeira caridade. Quem nunca leu, está perdendo um texto lindo. Ele fala assim, que a caridade é paciente, a caridade é benéfica, ela tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Com a caridade a gente tem fortaleza. Olha só que grande bênção de Deus. Nós temos esse amor dentro de nós. Nós já falamos aqui, nós temos a centelha divina dentro de nós. Qual é a centelha divina? É o amor de Deus dentro de nós. É aquilo que nos faz ser semelhante a Ele. É através desse amor. Então hoje, quando nós estamos falando sobre esse texto, ele tem que buscar uma reflexão muito forte em nós. Primeiro, até que ponto eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance? Até que ponto eu ajudo as pessoas que necessitam efetivamente do meu apoio? Eu, dentro do meu conhecimento, do meu discernimento, e a doutrina espírita tem um problema terrível. Quanto mais você conhece, mais responsável você se torna. E eu não estou falando com ninguém aqui inexperiente. Então, se eu tenho consciência do que é certo e errado, do que eu posso fazer em cada momento da minha vida, e eu não faço, é pior do que se eu não soubesse o que era certo e errado. Eu estou jogando para fora, estou deixando de fazer aquilo que eu sou responsável. Então, será que eu, ao longo da minha vida, do meu dia a dia, eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance? Será que eu estou fazendo? Ou de vez em quando eu deixo passar uma pessoa que eu falo, não vou ajudar ele não. A verdadeira caridade, ela ajuda a todos, independente de religião, de raça, de cor, de sexo. Ela vê no cidadão, na cidadã, um espírito que está carente. Através dessa visão espiritual, nós vamos ajudar, a gente vai perceber que a pessoa está precisando e eu tenho condições de fazer, então eu vou ajudar. Segundo ponto, se eu parto do princípio que eu estou fazendo tudo que eu tenho ao meu alcance, qual é o meu pensamento quando eu ajudo? De orgulho ou de humildade? Eu estou fazendo esperando retribuição? Ou eu ajudo e tudo bem, se ele entender, eu confio que Deus está vendo todas as coisas, que Ele é o grande guardião de todos os universos. Como eu estou pensando? Como a gente age? Eu ainda sou novo na doutrina, já falei isso para vocês, né? Mas ela me dá uma responsabilidade danada nesse momento. Tem muitas pessoas na doutrina espírita que gostam de velório. Enterro, então, fica lá no velório um pouquinho, mas eu enterro não. E esse é um momento muito difícil na vida das pessoas. Então, normalmente, quando se vai em enterro, você não vai pelo aquele que foi embora, porque você já tem a convicção de que ali só está o corpo, não dá mais o espírito. Mas você vai exercer a caridade da companhia, do afago, do abraço, da amizade. Você vai dizer assim para ele, olha, eu estou aqui do seu lado. Talvez eu não possa fazer nada, mas a minha presença você tem. A minha presença você pode contar. Quem de nós não precisa disso? Não sei se eu contei, fui no enterro de uma menina de 4 anos de idade. Uma neta de um amigo nosso. Ele no enterro, lógico, chorava, ele falava assim, eu queria estar no lugar dela. Eu dava tudo que eu tenho para estar no lugar dela. E eu falava, José Roberto, não dá. Não tem jeito. Aí eu falei para ele assim, quando ela estava doente, o que eu mais queria? Eu queria que ela estivesse bem, estivesse em paz, estivesse tranquila. Tá. Hoje, como é que ela está? Ela morreu. Eu falei, não, espiritualmente falando, ela não está morta. Não existe a morte. Ela falou assim, ele falou, mas teoricamente é difícil de encarar, né? É lógico que ele não falou com essas palavras no meio do enterro, né? Eu só estou dizendo para vocês. Eu falei assim, José, quando ela estava doente, a coisa que o senhor mais queria é que ela estivesse bem, que ela estivesse no melhor lugar do mundo, não é? Ela falou, Agora ela está no melhor lugar do mundo.
Ela está ao lado de Deus. Está nos colos de Deus. Ela está no melhor lugar do mundo. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque às vezes pequenas palavras colocadas nas pessoas na hora certa são mantidas numa paz imensa. E aí eu vou dizer, e confesso com nenhuma razão de orgulho, como instrumentos de Deus. Como os portadores da verdade, como portadores do amor, da caridade. Então está tudo ao nosso alcance, Deus nos dá isso, nós temos essa capacidade. E nós sabemos o que tem que fazer. E se a gente não faz, quem está errado? Somos nós que estamos errados. Eu sempre falo que a nossa vida é simples de viver. E às vezes as pessoas discutem isso. Não, a minha vida é um tormento. Tem um problema com o meu chefe, tem um problema com a minha esposa, tem um problema com a minha sogra, com o meu cunhado. A vida é simples de viver. Quem complica? Somos nós. Nós temos uma facilidade de ver maldade nos outros. Quando alguém vai defender algum ponto que não coincide com o nosso, nós achamos que aquela pessoa está querendo nos prejudicar. Mas não está. O Forte, ele dá uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim: eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, desde que combine com tudo que eu quero. E muitas vezes a gente acha assim. A nossa vida é fácil de viver. A nossa vida é fácil de viver. Se nós amarmos profundamente o dia a dia. Então a lição de hoje tem que nos fazer pensar: será que eu estou fazendo tudo que eu tenho capacidade de fazer para ajudar as pessoas? Qual é a intenção que eu estou fazendo isso? Todos nós aqui da doutrina, não vou me esticar muito, sabemos que o grande prêmio, o nosso grande prêmio espiritual é o reino de Deus. Não é? O que nós anseiamos? Encarnações voltam e nós queremos evoluir. Qual que é o cume dessa evolução? Ir para o reino de Deus. Ver Deus face a face, né? Outro dia eu fui fazer uma palestra e perguntei: o que vocês querem encontrar lá? Ah, lá eu vou estar numa paz danada, lá eu vou ver, eu vou sentir o amor em plenitude, lá eu não vou sentir segurança. E eu falei para essa mulher, eu falei assim: você está errada, você não vai encontrar nada disso lá. Ela ficou me olhando para a minha cara, como alguns estão me olhando achando que eu sou maluco. E eu disse o seguinte: o grande prêmio é merecimento. Para nós chegarmos um dia ao ponto de ver Deus face a face, como a gente diz aí, nós temos que merecer isso. Então, ao longo das nossas encarnações, nós já devemos estar felizes, nós já devemos estar em paz, seguros do amor de Deus em nós. Então, quando nós chegarmos lá, nós já vamos ser tudo isso. Eu não vou precisar conquistar nada. Não é um passe de mágica que eu chego lá e falei: ah, pronto, você entrou para essa portinha e agora você está feliz. Não, para mim entrar para essa portinha, simbolicamente falando, eu já tenho que ter tudo isso. Hoje, se eu chegar na porta do céu, é só uma coisa bem aleatória, eu bater lá, eles vão perguntar: quem é? Eu falo: o Nestor. Nestor? Não, vai demorar ainda alguns séculos para você voltar. Talvez uns 20 séculos, 30 séculos. Mas um dia, a exemplo daquela história do filho pródigo, quando nós estivermos voltando, chegando no reino de Deus, Deus vai vir até nós de braços abertos e vai nos dizer assim: que bom que vocês chegaram, eu estava esperando você, venha, eu acolho você nos meus braços. Mas para isso tem que praticar muita caridade, muito. Ficou claro? Que nós possamos, durante os nossos dias, as nossas vidas, todas as nossas vidas, não só essa, lutar incessantemente para tornar o mundo melhor. Nós vivemos um mundo hoje muito difícil, né? Eu estava até comentando hoje com um amigo, dizendo assim: talvez hoje no nosso dia, não é? Seja talvez o dia mais energeticamente negativo que o nosso país vive em séculos. Porque tem aqueles contra, que estão querendo uma coisa negativa, os favor, que estão querendo coisa negativa, e aquele que não dá opinião nenhuma, que também quer coisa negativa. Então a necessidade nossa hoje é oração. Eu não peguei a oração toda da Denise, eu não sei se ela falou sobre isso, mas aqui eu faço, convoco, pelo amor de Deus, vamos orar.
Através da oração, nós também exercitamos a caridade. E a oração silenciosa é aquela oração que a mão esquerda não sabe o que a direita faz. Porque eu estou pensando no meu íntimo dizendo assim, meu Deus, ajuda o nosso país, ajuda os nossos governantes. Não estou julgando. Meu Deus, nos ajuda, nos protege, nos ilumina. E eu gostaria muito de terminar, antes de fazer a oração final, me permita, Denise, eu queria fazer uma oração com vocês. Se quiser ficar com o olho aberto, pode ficar. Se quiser fechado, o palestrante não morde. Tá? Mas eu queria convocar os nossos mentores, os mentores dessa casa, os mentores da nossa comunidade, do nosso Brasil, para que eles possam estar unidos nesse momento tão difícil. Que o Pai de amor possa ser sentido em cada minuto daqui para frente. Que possamos construir uma nação de amor, menos preconceito, menos ódio, menos raiva. Que possamos ser exemplos de dignidade moral, sem julgar, sem preconceito. Cada um vai ser dado segundo as suas obras. A confiança na lei de causa e efeito deve regir nossos pensamentos hoje, todos os dias da nossa vida. Querido Deus, perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos. Perdoa. Que a gente possa sentir Sua presença com a magnitude que ela tem. Que a gente possa se sentir em paz no meio da turbulência, possa se sentir feliz no meio da dor. Obrigado, Jesus, por estar conosco em todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis. Obrigado. Obrigado, meu país, obrigado, minha cidade. Obrigado a Deus por todos vocês aqui presentes. Muito obrigado. Que assim seja.